Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Se você tem curiosidade, interesse para saber sobre o que é isso, fique comigo aqui até o final dessa live que nós vamos falar muito sobre felicidade. Olá pessoal, Márcia, Silvana, gente, Andréia, Cláudia, sejam bem-vindos, Rose, Thelma. Hoje eu acho que é difícil escolher uma live, né, que seja melhor do que outra, porque a gente consegue falar tanta coisa aqui, né, com vocês. Boa noite, Márcia, Aninha, boa noite. Cláudia, oi, tudo bem? Alexandre, seja bem-vindo, meu querido, meu amigo. Núbia. Olá, Janaína, né? Janaína, seu nome tá Nanaína aqui, mas é Janaína. Boa, Janaína, é isso mesmo. Grande Francisco, meu amigo, tudo bem? Doutor Luiz, seja bem-vindo. Aninha, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar, hoje quem vai estar aqui conosco é a nossa amiga Raquel. Oi Vera, tudo bem? Cleilma, boa noite. Grande Francisco. Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Vera, Sandra. A Sinara apareceu, entrou. As divanetes, né? Achei o máximo. Gente, isso é muito carinho, viu? Muito obrigado. Mari, Sandra, boa noite. Sinara, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Aline, Cíntia, meu Deus do céu, a Cíntia é uma honra. Aline, Cíntia, eu acho que quando ficar pronto aquele nosso projeto, eu acho que vale a pena. Eu vou fazer uma live contigo, tá? Eu vou te chamar para fazer uma live pra gente falar o segredo desses nossos divãs aqui. Mércia, Aline, Valentina, sejam bem-vindos, tá bom, pessoal? Então hoje o assunto é comprido, como diz o mineiro, mas é um assunto bem interessante, que eu acho que faz parte daquilo que nós estamos vindo falando com vocês, né? Falamos de culpa, falamos de carência, falamos as primeiras lives, falamos muito sobre depressão, sobre ansiedade, vedezetes, divanetes e vedezetes. Obrigado, viu, meu anjo, pelo carinho. Então, assim, na verdade, tudo isso é para tratar, para a gente entender esses processos internos nossos. Porque a gente sofre, a gente adoece, porque a gente não se conhece, a gente não conhece esses fenômenos básicos do nosso funcionamento. Natália, boa noite todo mundo. Então, a minha grande missão aqui com vocês, o meu grande papel aqui com vocês é ir revelando esses mecanismos da psique humana, porque eu acredito que só uma coisa pode libertar o ser humano, é o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que pode transformar o ser humano. Eu não acredito na força da lei para isso. Claro que a lei é importante, mas eu não acredito que a força da lei seja suficiente para transformar o ser humano. No máximo que uma lei faz é conter o ser humano, mas fazer com que ele mude as suas características, o seu pensamento, as suas emoções, somente o conhecimento é capaz de fazer isso. Então é por isso que eu compartilho tanto isso com vocês. Eu estudo, eu vou atrás, eu amo me preparar para esse momento aqui que estou com vocês. Não pense vocês que eu vivo um dia corrido, chego aqui esbaforido 10 minutos antes, abro esse celular e começo a falar aqui um monte de coisa para vocês. Não. Tem muito preparo, tem muito estudo, tem muita dedicação. E por que eu faço isso? Porque nasci para isso. Porque nasci para isso. Essa é a minha vocação. Se eu não fizer isso, eu não sou feliz. E hoje nós vamos falar de felicidade.
Simone, seja bem-vindo. Ana Hilda, minha amiga Solange. Boa noite, Hilda. Boa noite, todo mundo. E então vamos começar a falar aqui da nossa querida Raquel. Hoje, repito mais uma vez, esses nomes são fictícios e representam paciente que me procura, paciente que deita no meu divã e eu trago para o nosso divã, tá bom? E pelo incrível, olha só que legal, gente, a Raquel já nos procurou baseado no divã. Ela é uma pessoa que me procurou baseado na nossa experiência do divã. Muito, muito legal a história da Raquel. Claudinha, tudo bem? Vamos falar de propósito hoje, tá? Obrigado, Mário, obrigado. Adoro quando vocês falam entre si, viu? Adoro quando vocês se cumprimentam aqui. Então vamos lá. Vamos falar da Raquel. Prestem atenção porque vai ser muito importante hoje. A Raquel, nossa amiga, 44 anos de idade, 2 filhos, divorciada, advogada e mora ela com os 2 filhos atualmente, tá? E olha só que interessante quando eu perguntei para a Raquel o que eu podia ajudá-la. Porque normalmente eu começo a entrevista assim, tudo bem, boa tarde, boa noite, o que eu posso te ajudar? E olha o que ela respondeu. Uma amiga minha me falou do senhor. Fiquei curiosa com o seu trabalho e marquei a consulta. Essa foi o motivo pela qual ela marcou a consulta. Que legal, né? Ela não falou assim, doutor, eu tô morrendo de depressão, eu tô tendo crises de pânico. Ela falou que ficou sabendo de mim por uma amiga e provavelmente deve ter conversado. Ela provavelmente assistiu algum divã nosso e marcou a consulta. Aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, o que te deixou curiosa, Raquel? Aí sabe o que ela falou? O fato de o senhor propor saúde mental sem necessariamente usar remédios. Olha que legal. Aí eu falei assim para ela, você está mesmo disposta a ouvir tudo o que vamos tratar nessa consulta? Porque eu acho que vocês já me conhecem há algum tempo e vocês têm percebido que o caminho da saúde mental ele não é o mais fácil. Ele às vezes é árduo, precisa de disciplina, precisa de determinação, precisa de capacidade de executar a meta que você propõe. Inclusive, esse foi um dos treinamentos do desafio dos 21 dias para quem está com a gente aqui. Molga, boa noite, tudo bem? Gente, o divã é isso, tá? Eu paro, eu cumprimento vocês, bato papo com vocês, a gente continua, porque essa é a ideia do divã. Ouvi-los, vocês me ouvirem, a gente trocar ideias. Então o projeto do desafio dos 21 dias foi exatamente isso, treinar a nossa capacidade de colocar uma meta e de atingir essa meta. Ficar 21 dias sem comer açúcar, sem comer carboidratos, o açúcar e o carboidrato foi o detalhe da história. Claro que eu sabia que seria difícil, porque esses alimentos viciam. Mas a ideia do desafio foi treinar cada um na sua autoestima, na sua capacidade de autorresponsabilidade, de autoconhecimento e de autoeficiência. Você precisa se sentir autoeficiente. Nós vamos falar disso com o tempo. Por isso que eu falei isso para ela, para Raquel. Você realmente está disposta a ouvir tudo que nós vamos tratar aqui? E ela falou assim para mim, sim, eu vim preparada. Eu sei mais ou menos o que nós vamos conversar aqui. Aí eu falei assim para ela, então me conte como tudo começou. Olha só que interessante. E ela fala, agora vai começar a história da Raquel, a história da busca pela felicidade. Doutor, quando eu tinha 16 anos de idade, tive meu primeiro insight da vida. Depois de sofrer muito quando o meu primeiro namorado me deixou, resolvi que a grande meta da minha vida seria ser feliz. Com 16 anos de idade, a Raquel ela tem um insight após um período de sofrimento, que ela fala assim para ela, a meta da minha vida é ser feliz. E quando eu tivesse 60 anos de idade,
eu ensinaria o caminho para as pessoas. Olha que interessante quando uma menina de 16 anos pensa. Imagina essa menina pensando assim: Deus, a meta da minha vida é ser feliz. E quando eu tiver 60 anos de idade, eu vou ensinar o caminho para as pessoas. Renata, boa noite. E aí eu falei assim para ela: ô Raquel, você está quase na metade do caminho já, né? Raquel tinha 44 anos. E o que você tem a me dizer da metade do caminho percorrido? E aí ela fala assim: pois é, doutor, por isso é que eu estou aqui. Preciso de uma luz, algo que norteie a minha busca. Já tentei muita coisa, mas confesso ao Senhor que eu não tenho conseguido. Olha só que interessante, gente. A Raquel colocou uma meta de ser feliz com 16 anos de idade. Ela estava com 44 anos de vida, com uma experiência de vida vastíssima, nós vamos ver aqui. E ela nos procurou para que a gente dê uma luz para ela no caminho da realização da meta dela, que ela era ser feliz. E aí ela começa a falar: meu pai é arquiteto e fiz vestibular para arquitetura porque vi que ele era uma pessoa muito realizada no trabalho e achei que tinha tudo a ver comigo. No meio do curso vi que eu não servia para aquilo. Eu gostava das formas, mas não das contas. E aí decidi fazer artes plásticas. Então veja bem que Raquel, ela sempre foi movida pela busca daquilo que preenchia ela. Ela, quando resolveu fazer arquitetura, foi porque ela achou que se sentiria realizada ali, porque o pai era arquiteto e ela via nele uma figura de ser bem-sucedido. Só que no meio do curso de arquitetura ela viu que não era aquilo que ela queria, porque apesar dela gostar das formas, ela não gostava das contas. E ela disse: fui fazer artes plásticas, porque ela gostava das formas. E aí ela diz: parecia ter me encontrado. Estudar a história da arte era muito mais interessante que fazer as contas da arquitetura. Parece que eu viajava no tempo. Picasso, Van Gogh. Quando comecei as aulas práticas foi uma delícia, parecia que eu estava sonhando. Mexer com argila, tintas, pincéis. Era para aquilo que eu tinha nascido. Minha coragem valeu a pena. Quando desisti do curso de arquitetura e fui fazer o que queria, estava feliz. Porém, no final do curso veio outro baque na minha vida. No trabalho de apresentação para me formar, diante de uma mesa de avaliadores, de críticos de arte, um deles me falou: você não tem jeito para isso, menina. O que você fez nos últimos 4 anos que não aprendeu nem o básico? Você imagina uma pessoa passar 4 anos na faculdade e no seu trabalho de apresentação de fim de curso, um dos examinadores, porque nas artes plásticas o formando tem que apresentar uma obra, e um dos críticos de artes fala isso para ela: vem cá, deixa eu te falar uma coisa, o que tu fez aqui nesses últimos 4 anos que você não aprendeu nada? Você não serve para isso não. Aquilo foi tão forte que me desmoronou. Foi nesse momento difícil da minha vida que conheci meu primeiro marido. Eu tinha achado um porto seguro. Ele cuidou de mim. Nós amávamos muito. Veio o primeiro filho. E com o tempo começou o desgaste do meu casamento e da família. Percebia que aquela alegria que eu buscava, aquela felicidade que eu tinha como meta, já estava longe há muito tempo. Era um peso tocar a minha vida. Mas tinha que tocar. Após 5 anos de casada, nos separamos. Quando separei, e todas as decisões dela sempre foram muito direcionadas à meta que ela estabeleceu aos 16 anos. Então ela sempre mostrou muita coragem. Uma coragem de encerrar o curso de arquitetura. Ela tinha uma carreira aparentemente brilhante, porque o pai era um arquiteto brilhante.
E ela interrompe o curso porque ela não era feliz, vai atrás daquilo que seria feliz, que seriam as artes plásticas. Ela passa por um momento muito traumático, que desmorona ela. E ela encontra num relacionamento o porto seguro, aquilo que ela tinha perdido lá no curso de artes plásticas, forma uma família e de certa forma ela é feliz. Até um determinado momento. E ela então resolve interromper aquele relacionamento e aí ela fala: quando eu voltei a ser solteira, eu voltei a respirar. E ela diz: estava solteira novamente, minha liberdade que tinha perdido. E ela fala: meu Deus, quanto tempo eu não me sentia assim. Viajava com as amigas, tinha uma vida social intensa. Com um ano parece, mas aí ela fala, após um ano dessa vida, de uma liberdade imensa e intensa, ela fala que parece que não tinha tanto sentido. Sejam bem-vindos todo mundo, gente. Nós estamos falando da Raquel, que estava em busca da felicidade. Hoje o assunto é felicidade. Hoje nós vamos entender este caminho. Nós vamos saber como começar esse caminho, tá? E aí, após um ano da solteirice, da liberdade, ela fala: gente, parece que essas coisas já não fazem mais sentido. Eu tô ficando velha para isso. E aí ela diz: nessa época eu já era professora em uma escola para crianças. Foi aí que resolvi me entregar para a profissão. Fiz mestrado em pedagogia. Minha pesquisa foi publicada numa revista internacional respeitada. Comecei a ser respeitada também no meu ciclo profissional. Dava palestras, dava entrevistas. Em poucos anos, já era diretora de uma grande rede de ensino. Isso no início me preenchia e eu sentia realizado. Aí ela fala assim para mim: mas, para te falar a verdade, em alguns momentos fui feliz, mas hoje não mais. Conheci meu segundo marido na escola. Um homem maravilhoso, parecia um príncipe. Nos apaixonamos, casamos e tive um segundo filho. Parece que eu tinha me encontrado. Estava feliz de fato. Pela primeira vez, ela fala, eu acho que eu estava atingindo a minha meta. Tudo ia muito bem. Parecia que vivíamos um conto de fadas. Até que um dia, ele me pediu a separação. E eu perguntei, mas por quê? E a resposta dele foi muito simples. Porque eu estou esgotado da nossa relação. Raquel, você não fez nada de errado. Raquel, o problema não está com você. O problema está comigo, Raquel. Eu cansei da nossa relação. E aí ela fala, doutor, de todos os baques da minha vida, esse foi o maior. Entrei em depressão. Pela primeira vez me senti que eu estava em depressão. Minha mãe ficou muito preocupada e marcou um psiquiatra para mim, que finalmente falou, realmente, você está com depressão. Ele me deu um remédio que eu tomo até hoje. Isso faz 3 anos. E ela diz, o remédio foi bom. Pelo menos não sinto mais aquela angústia que me consumia. Aí eu perguntei assim para ela, Raquel, você está feliz agora? Aí ela me responde, gente, olha que forte. Nem feliz, nem triste. Parece que não sinto calor, nem frio. A vida é morna para mim. Mas quer saber de uma coisa, doutor? É melhor assim do que a tristeza de todo dia. E aí eu falei assim para ela, gente, desculpa aqui. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Só um minutinho que meu celular tava aqui no... E aí eu perguntei para ela assim, ô Raquel, de fato, de verdade, o que você acha que eu posso te ajudar? Quando você veio aqui em mim, qual era a sua expectativa?
De ouvir o quê? Como é que você acha que eu poderia te ajudar? E ela falou assim: não sei, doutor. Você é mais uma esperança que tenho na minha vida. E aí eu fiz a pergunta derradeira para ela. Raquel, em algum momento na sua vida você já teve paz? E aí os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela disse: eu nem sei o que é isso. Porque o que eu mais quero na minha vida é ser feliz. Essa é a história da Raquel. Uma história forte, uma história significativa. Uma história que 44 anos de vida, uma vasta experiência. Raquel já tinha feito de tudo. Fez um curso, desistiu do curso, formou em outro curso. Casou a primeira vez, teve um filho. Foi muito bem sucedida na profissão de docência. Casou-se a segunda vez, teve um segundo filho. E aqui não está escrito, ela mudou de cidade, ela viajava, falava línguas, tinha amigas, tinha uma rede social muito bacana. Seja bem-vindo todo mundo. Então, gente, é assim mais ou menos a nossa vida. Por que não somos felizes? Por que a felicidade é uma utopia na vida do ser humano hoje? Porque nós nascemos e somos programados a não sermos felizes. Nossos pais, nossos professores, nossos parentes, nossos amigos, a sociedade nos programa para não sermos felizes. Eles fazem isso por maldade? Não! É porque também aprenderam assim. E assim nós vamos repetir o comportamento deles. E os nossos filhos também não serão felizes. E isso é muito significativo. Doutor, por que somos programados para não sermos felizes? Porque ninguém vai nos ensinar o caminho da felicidade. Porque o caminho da felicidade se desvirtuou com o tempo. Nós fomos incorporando um estilo de vida completamente doentio. Eu não sei nem se o homem, em algum momento da sua história, teve a felicidade como algo normal em sua sociedade. E hoje vocês vão entender a razão por isso. A primeira coisa que chama atenção na vida da Raquel é aos 16 anos de idade. Gente, eu vou perguntar aqui para vocês. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Com 16 anos de idade, ela tem um insight. Ela estabelece uma meta da vida dela. Qual é a meta que ela estabelece para a vida dela? O que a Raquel decide como a principal meta da vida dela? Oi, Márcia, seja bem-vinda, Andrés. Nós estamos falando de felicidade. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Botem aí, escrevam aí. Feliz, Amolga. Ser feliz, exatamente. Então veja que com 16 anos de idade ela estabelece essa meta para ela. A Ana ainda busca a felicidade, Rosalba ser feliz, Aninha a Ana, né? Ser feliz, Ângela ser feliz, Cleilma ser feliz, isso mesmo. Gente, e aqui começa a origem de tudo. A Claudinha Gurgel, que está aqui, isso. Ela, ao longo, você, Claudinha, nas nossas lives, no nosso grupo fechado do Desafio dos 21 Dias, por isso que eu lembrei de você nessa live de hoje. Todas as vezes que eu falo de propósito de vida, todas as vezes que eu falo de meta de vida, a resposta comum é essa: ser feliz. Eu quero ser feliz. E aqui está o grande erro das pessoas. Felicidade não pode ser sua meta. Felicidade não é
o lugar para onde você deseja ir. Felicidade não é o fim, não é algo alcançado. A felicidade é o meio, é o próprio caminho. Por isso que as pessoas estão infelizes. Porque elas colocam a felicidade como algo a ser alcançado no dia que tal coisa acontecer. Eu vou lutar, doutor, por isso, isso e aquilo. Porque ela começa a condicionar a felicidade dela ao caminho que ela vai traçar. E aí ela acha que quando chegar naquele final, está o pote de ouro da felicidade. Ela vai alcançar. Nossa amiga, a Raquel, ela passou por isso várias vezes na vida dela. Ela estabeleceu metas e alcançou metas achando que ia ser feliz. De fato, por algum tempo ela foi. Simplesmente por sentir a realização da meta. Quando ela quis se formar em artes plásticas, ela se formou. Mas logo veio uma frustração, que inclusive tirou ela do eixo. Ela queria casar e ter uma família. Meta. Cumpriu a meta dela. Se realizou. Mas logo o casamento já não se mostrou aquilo que ela achava que era. E ela achou, então, que sendo bem-sucedida profissionalmente, ela seria feliz. E ela se dedicou e ela alcançou a sua meta. Mas ela viu que aquilo com o tempo não preenchia. E ela de novo se relacionou, agora acreditando que sim, estava ali a felicidade. E não estava. Porque dependia de outro. Dependia do outro. E o outro não quis fazer o projeto da felicidade dela. E ela estava com 44 anos de idade na nossa frente. O que nós vamos falar para ela? E ela veio atrás de uma luz. Doutor, eu preciso me cuidar. Eu vim aqui porque eu não vou desistir de ser feliz. Por último, não menos importante, ela estava usando antidepressivo. Porque ela entrou numa depressão profunda no término do segundo casamento. E o antidepressivo deu uma sensação para ela meio estranha. Uma sensação de anestesia emocional. E ela falava, eu não sinto felicidade, eu não sinto alegria, mas também tristeza eu não sinto. Eu não sinto nada. Os antidepressivos às vezes fazem isso. Ele dá uma sensação de anestesia emocional. Por que as pessoas gostam do efeito do antidepressivo? Porque eles não sentem a tristeza, que é ruim, mas também não sentem a alegria. Eles não conseguem sentir o calor nem o frio. A vida é morna. Isso é muito comum no relato das pessoas que usam antidepressivos. Por que elas preferem um antidepressivo? Porque pelo menos a tristeza elas não sentem. Mas são felizes? Não. Não são felizes. Falta intensidade. Falta intensidade. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Felicidade está ligado com uma missão de vida, porque a missão traz praz, realização. Perfeita. Cleilma do céu, nós vamos falar disso. A Gina, isso? Acredito que temos momentos de felicidade. Sim. Metas concluídas igual felicidade. Depois mais metas e a busca nunca acaba. Verdade. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos aprender é que seu propósito de vida, ser grato diariamente nas pequenas coisas gera felicidade. A felicidade vem de dentro para fora, é um exercício diário. Por favor, salve essa live. Eu sempre salvo aqui, tá? No IGTV. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que a felicidade não pode ser tua meta. A felicidade não pode ser seu propósito de vida. Quando você descobrir qual é a sua meta verdadeira, quando você descobrir o seu propósito real, verdadeiro de vida,
no caminho da execução dele, você vai ser feliz. Quando você descobrir a sua identidade, quando você descobrir a razão pela qual você veio a esse mundo, esse, Cláudio, é o propósito de vida. Eu tenho que viver alinhado, de acordo, em direção àquilo que eu vim fazer nesse mundo. Por que eu estou vivo? Você acha que você está vivo para dormir e acordar? Trabalhar, pagar a conta, comer, dormir e acordar? Você acha que está vivo simplesmente para ter um filho e propagar espécie? Você acha que está vivo para cuidar do seu marido, da sua casa, da empresa, do seu trabalho, do seu prestar lá o serviço para o seu chefe, para você chefiar? Você acha que é isso? Isso pode estar inserido na sua missão, mas a sua missão não é essa. A sua missão não é essa. E aí então, gente, comecei a falar com a Raquel. Raquel, para o que você veio ao mundo? Ela, para que você veio ao mundo? Para ser feliz? Aline, vamos falar disso. Olha, Aline, presta atenção na minha conversa com a Raquel agora que você vai descobrir. Eu falei, Raquel, para que você veio ao mundo? Aí, tá todo mundo interessado em como achar o propósito. Eu vou ensinar vocês. E aí ela ficou em dúvida. Ela falou assim, como assim para que eu veio ao mundo? Eu falei assim, por que você colocou uma meta de ser feliz? Se essa for a razão pela qual você veio ao mundo, você é o ser mais egoísta que existe na face da Terra. Porque você colocou uma meta pensando só em você. Você colocou uma meta do mundo para você. Você colocou uma meta que o mundo tem que te fazer feliz. Porque você só pensou em você quando você estabeleceu a meta da sua vida. Então a sua meta não pode ser eu quero ser feliz. Por isso que ela nunca conseguiu ser feliz. Porque o tempo inteiro ela estava pensando nela. Nós buscamos a felicidade de forma egoísta, egocêntrica, concentrada na gente. E aí vocês que estão perguntando sobre propósito, o propósito nada tem a ver com isso. O propósito, anotem aí na cabeça de vocês. Peguem um papel e eu vou fazer a seguinte pergunta. Quais são as suas habilidades pessoais? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer em fazer? Qual é a sua facilidade? O que você faz que as pessoas olham e falam, nossa, você faz isso muito bem, fácil. Eu faria, nossa, demoraria 3 dias para fazer isso que você faz. O propósito está ligado aos nossos dons. É a base, viu, Flávio? Das suas aptidões, do seu talento, do seu dom, da sua vocação. A sua luz está aí. Propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? É brilhar. É ser uma luz no mundo. Esse é o seu propósito de vida. É iluminar o mundo. Com os seus talentos, com os seus dons. Eu preciso dele. Se você está sendo iluminado pela minha luz, tem coisa que você tem e eu não tenho, que eu preciso ser iluminado por você. Quando você viver os seus dias iluminando o mundo com seus dons e talentos, você vai ser feliz. Isso que é propósito, relacionado com os dons, eu acordo já pensando no anoitecer para eu dormir, porque não tem prazer no dia.
A realização, ela vem a partir da sensação que você está fazendo as coisas pelo qual veio nascer, veio viver. Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Você gosta do quê? Ah, doutor, eu gosto de cuidar de pessoas. Eu tenho um carinho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do que é vocação para vocês entenderem. Vou falar da minha mulher, da Cecília. A Cecília, quando eu conheci ela 10 anos atrás, ela gostava de animais. Eu percebia que era um gosto maior pelos animais. Mas eu achava que até então era só um gostar mais do que a maioria das pessoas. Com o tempo eu percebi que não era um gostar mais. Cecília nasceu para cuidar dos animais. Ela tem um impulso, ela tem um amor, ela tem algo pelos animais acima da média de qualquer pessoa. Ela é vocacionada para isso. Quando ela vê um animal sofrendo na rua, dói o coração dela. Ela chora junto com o animal. E ela pega o animal. E ela não sabia lidar com essa vocação dela. Até que ela pegava o animal, era uma confusão danada, até que ela montou uma coisinha para tentar facilitar os animais que ela pegava e a adoção. Ali nasceu uma ONG chamada Clube do Gato. Tem 10 anos essa história, gente. Tem 10 anos. E essa ONG, o Clube do Gato, é uma das maiores ONGs hoje do Distrito Federal e uma das maiores do país. Em 10 anos, eles já doaram mais de 1.000 animais. Ela é vocacionada para isso. A luz dela brilha quando ela executa aquilo pela qual ela veio viver. Quando ela sai na rua, 11 horas da manhã, atrás de um gato, eu penso, pronto, é para isso que ela veio. Eu fico com receio dela estar na rua a essa hora. Mas internamente eu sei que ela está cumprindo a missão, a vocação, o propósito dela nessa terra. Por onde ela passa, ela transforma, ela ilumina, ela gera vida a partir da vocação dela. E eu pergunto para você precisa ter essa consciência plena na vida de vocês. Ela nem sabe que eu falei dela aqui. Se ela souber, ela me mata. Vocês não falam, não. Gente, eu não vou gravar essa live, não. Porque se ela souber, ela me mata, ela morre de vergonha. Mas ela é um exemplo que eu sei. Ela sofre. Mas quando ela está executando a missão pela qual ela veio viver, você pode ter certeza que ela é muito mais feliz do que se ela estivesse fazendo alguma outra coisa que não é a missão dela. Como ela faz. Eu não vou falar aqui, né, dos detalhes, mas ela também tem uma outra atividade na vida que ela sofre, porque não é a vocação dela. Então, o primeiro passo da felicidade é você achar o seu propósito de vida. E Cláudia, o seu propósito está relacionado às suas habilidades, aos seus dons, ao seu dom, àquilo que só você faz muito bem. Pode ser, gente, pode ser uma pessoa que cuida do jardim dos outros. Você entende que não tem a ver com a grandeza, com dinheiro, com sucesso, com nada disso. Pode ser um pintor de parede. Eu vim para colorir a casa das pessoas com as tintas. Eu amo pintar uma parede. Aí, cara, você vê esse pintor passando o dia todo pintando uma parede. Aquele cara ele volta cansado. Felicidade não tem nada a ver com estado de êxtase, viu, gente? Felicidade não é alegria absoluta. Felicidade não tem nada a ver com
com isso. Felicidade é essa sensação que você está cumprindo o seu propósito, que você se sente eficiente, que você se sente realizado, que você se sente alinhado pela qual você veio ao mundo. Você vai ser feliz. Isso não significa que você vai ter momentos de tristeza. Isso não significa que você não vai ter momentos de raiva, de agonia, de angústia. Isso faz parte. Então isso é importante que você entenda. Que felicidade é o caminho. Ele não é o fim. O fim é a realização do propósito. Aí você vai se sentir realizada. Mas nesse caminho, você vai estar preenchida. Você vai acordar, seus olhos vão brilhar. Você é para isso que eu vim. Você vai começar, não sei quem falou aqui, acho que foi a Claudinha também, falou da gratidão. As pessoas gratas, eu só consigo agradecer àquilo que realmente eu vejo que está fazendo diferença na minha vida. Senão fica uma coisa falsa. Senão fica uma coisa, obrigado, porque eu aprendi que tem que agradecer. Não. Obrigado porque eu entendo cada minuto da minha vida. Obrigado porque hoje eu estou alinhado. Por cada minuto, por cada coisa, por cada dom que eu tenho na minha vida. É duro, é trabalhoso, cansa, esgota. Mas é isso, é por isso que eu sou grato. Porque eu entendi a razão pela qual eu vim no mundo. E por que falei no início do vídeo aqui que a gente é programado, que nós somos programados para não sermos felizes? Porque quando você nasce, quem fala assim para você? Meu filho, minha filha, você vai viver baseado naquilo pela qual você veio ao mundo. Sabe por que não fazem isso? Não é por, eu já falei isso, não é por maldade. É porque aprenderam assim. O que nos ensinam? Que eu tenho que nascer, crescer, escolher uma profissão, escolher uma profissão, casar, ter filhos, aposentar e morrer. Essa é a vida medíocre que nos ensinam. Essa é a vida medíocre que é passada de geração em geração. Nós não somos estimulados, desde crianças, desde adolescentes, a pensar no propósito real de vida. Eu tenho que formar em medicina, eu tenho que formar em engenharia, eu tenho que formar em direito, eu tenho que ser professor, eu tenho que ser. Eu tenho que ter. Por isso, a sociedade doente. Por isso, o número de suicídios. Por isso, o uso abusivo de psicotrópicos, de antidepressivos. Porque nesse momento, nesse estágio, que as pessoas não se sentem realizadas, não se sentem felizes, elas preferem viver a anestesia dos medicamentos. Porque viver com angústia na cara é muito sofrido. E já que eu tenho um remédio para não colocar isso na minha frente, é melhor que eu viva neutralizado. É melhor que eu vive anestesiado. Então, o antidepressivo, nessa situação, ele é simplesmente um instrumento para a pessoa dar conta de viver. Porque ela está longe daquilo que ela veio fazer nessa terra. E isso a gente tem que começar conosco. Isso é um processo, gente. Amanhã vocês não vão acordar transformados. Isso é um exercício. Eu me exercito todos os dias. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma das missões da minha vida. Por isso é que vocês veem verdade no que eu estou falando. Por isso que vocês percebem, ainda que milhares de quilômetros distantes, a intensidade que eu falo. Porque isso é o meu próprio ser. Ensinar, aprender, compartilhar, trocar ideia. Eu amo fazer isso. Eu dou aula em universidade para os meus alunos. Eu amo dar aula para os meus alunos. Eu escrevo livro, amo escrever o livro. Mas vejam, o que está por trás disso tudo? O compartilhamento, o ensinar. Nasci para isso. E me achei. E me encontrei.
Hoje posso falar que sou feliz? Sim. Doutor, e o cansaço? E muito. Quando termina essa live aqui com vocês, eu estou esgotado. Parece que minha energia toda se foi. Mas aqui dentro, uma paz. O segundo aspecto da felicidade. Eu lembro da pergunta que eu fiz para Raquel no final da entrevista. Raquel, em algum momento você já teve paz? E ela falou, doutor, depois de tudo que o senhor me falou, eu nunca tive paz. A paz é a condição primária da felicidade. A paz podemos entender como um sentimento, um estado de espírito que está relacionado com o controle das tensões diárias que nós temos. Se você está vivendo um período de muita tensão, de muitas angústias, isso está tirando a sua paz. Doutor, então para ter paz não precisa... Então, na verdade, o segredo da paz é não ter problema? Não. O segredo da paz é saber gerenciar as minhas tensões internas. E aqui tem tudo a ver com espiritualidade. Aqui tem tudo a ver com maturidade de personalidade. Aqui tem tudo a ver com estilo de vida. Aqui tem tudo a ver com as escolhas que você faz. A vida está toda empepinada aí? Provavelmente é fruto das suas escolhas. Fruto das suas escolhas. Paz é gerenciamento de tensão. Essa é a condição sine qua non, essa é a condição primária da felicidade. E é isso que é o alicerce do castelo que vai ser construído. Aí você pode se encontrar. Aí você pode se achar. Aí você pode começar a caminhar esse caminho pela qual você veio ao mundo. Ai, doutor, eu já tenho 60, 70 anos de idade, estou ouvindo você aqui. Me dá uma depressão, porque... Como é que eu faço isso? Deixa eu te falar uma coisa. Isso não existe, idade não existe. A qualquer momento, a qualquer dia, o nosso chamado está latente. O seu chamado está aí dentro de você o tempo inteiro. Você pode exercer ele nos 10 últimos dias da sua vida. Você iluminou o mundo. Você foi luz nesse mundo. Você distribuiu do seu dom e do seu talento. Gente, eu não estou falando aqui nada de religião. Estou falando de um princípio gerador da felicidade. Oi, doutor, lembra de mim? Thalia do Ceará, olha eu aqui de novo na sua live. Oi, Thalia, lembro, claro. Ana, já tenho quase 60. Ana, você está no meio, você está bem no meio. Hoje um homem vai viver 120. Isso é o que menos importa, se nós vamos viver 40, 50, 60. O dia que a gente for embora, a gente tem que ter consciência de que eu cumpri a minha missão. Você vai embora feliz. A felicidade vai te acompanhar no pós-mortem. Isso é que Jesus Cristo falava do reino de Deus e do paraíso. É uma continuidade. Ou você acha que tem como ir para o paraíso com a cabeça mesquinha, sofrida da terra? Você vai até estranhar se você bater lá. Você vai falar, você não vai saber viver lá. Você não tem a cabeça de lá. Você não tem a cabeça de lá. Não tem como viver. Você não vai se adequar. Então, na verdade, o reino de Deus, o paraíso, começa aqui na terra, na forma que eu penso, na forma que eu ajo, na forma que eu vivo. E quando eu for, é só uma continuidade, é só a forma que eu vivo. Solange. Doutor Pablo, temos um propósito, porém temos chamados diferentes em cada estação de vida que estamos vivendo. Concorda com isso? Nesses 21 dias de desafio, descobri claro o meu chamado. Sim, Solange. A vida é feita de transitoriedades. Perfeito o que você falou. O dom está lá. A habilidade está lá. A sua luz está lá. Cada momento na vida, ele vai ter uma peculiaridade. Uma coisa é eu ser adolescente.
Outra coisa é eu ser jovem, outra coisa é eu ser um adulto maduro, outra coisa é eu ser um idoso, outra coisa é meu início de casamento, outra coisa é a metade do meu casamento. Uma coisa é a paixão dos 2 anos, outra coisa é meu casamento com 20. Significa que eu não posso ser feliz? Não tem nada a ver. Significa que as minhas missões, digamos assim, ao longo da minha trajetória, depende do momento que eu estou, ela é transitória. Isso é um outro problema, Solange, que as pessoas fazem. Elas querem eternizar o momento. Aí elas falam assim, meu bem, dentro de um casamento, como fomos felizes. Olha só a gente aqui agora. Não tem nada a ver com o que a gente era. E não tem mesmo. Passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, na verdade, esse casal ele tinha que olhar um para o outro e falar assim, amor, o que nós vamos viver agora? O que tem para nós vivermos agora? E não tentar eternizar momentos. É a gente viver a transitoriedade dos momentos, na sua intensidade, na sua profundidade, dando o melhor de si para aquele momento. E saber que cada momento tem a sua missão específica, tem o porquê das coisas ali, tá? Então nunca esqueça isso. Então o pré-requisito da felicidade é a paz. Preciso de fé e esperança. A fé, Ana, ela é uma ciência. A fé é conhecimento. A fé é uma forma de viver. A fé não é um passo de mágica. A fé é um conhecimento que tem nas leis do universo, nas leis divinas, e a certeza de que aquilo será cumprido. Isso é fé. A certeza que você tem em soltar um copo na sua casa e ele cair é a mesma certeza que você tem que ter nas leis do universo, nas leis divinas para a sua vida. Porque é muito fácil hoje a gente saber da lei da gravidade. Solta um copo, ele cai. Solta um copo, ele cai. Alguém duvida disso? Qualquer lugar do mundo é assim. Então fé é você saber o que Deus tem para você, é saber o que o universo tem para você, é saber o que essa matéria inteligente que nos cerca, que nos rodeia, que nos penetra, tem a ver com a gente. Fé é quando você alinha a sua vida a tudo isso que você aprendeu e conheceu. E aí você vai usufruir, não de uma forma egoísta, mas porque é consequência daquilo que você está escolhendo todos os dias. Não se preocupe com o fim. Não se preocupe com a realização da meta. Se preocupe com o caminho. Ah, meu amigo Marcos está aqui. O que te move? Né, Marcos? O que te move quando você acorda e abre teus olhos? O que te impulsiona para a vida? É mais ou menos isso mesmo. Vera, que sabedoria. Vera, isso aí foi fruto de muitos percalços na vida também. A psiquiatria me ensinou muito, os pacientes me ensinam muito, né? Na verdade, como eu quero ouvir, como eu tenho essa sensibilidade, eu deixo essas palavras entrarem e aquilo vai formando muitos conceitos. Eu olho muito o mundo que me rodeia, sabe? Eu tenho uma postura muito crítica em relação a isso. Crítica no bom sentido da palavra, né? É caminhando que se faz o caminho, verdade, verdade. Então, gente, e uma terceira coisa que eu queria falar para terminar com vocês é a teoria do contraste. O que significa essa teoria? Significa o seguinte: você pode e deve sentir tristeza para saber o que é felicidade. Você pode e deve
ter momentos difíceis para saber o que é felicidade. É no oposto, é no contrário, que nós sabemos de fato o que são as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Claro e escuro. Essas duas coisas não existem. O claro não existe. O escuro não existe. O que existe é uma energia em forma de luz. Então, na verdade, não existem dois fenômenos, o claro e o escuro. Existe um fenômeno só, a energia luminosa. Quando eu tenho muita energia luminosa, eu tenho que dar um nome para aquilo. E nós, seres humanos, resolvemos chamar aquilo de claro. Quando falta a energia luminosa, eu tenho que dar um nome para aquilo também, porque eu percebo que é diferente. Eu dou um nome de escuro. Mas vejam que o claro e o escuro fazem parte de um mesmo processo, de um mesmo fenômeno, que é a intensidade da energia luminosa. O calor é a mesma forma. Quando você fala tá quente ou tá frio, é a ausência ou é a presença da energia em forma de calor. O que eu quero dizer com felicidade? Existe um fenômeno só. Só existe um fenômeno, que é a felicidade. Quando você está muito... quando a felicidade está no seu polo extremo maior, nós chamamos isso de alegria. Quando a felicidade está no seu polo menor, nós chamamos de tristeza. A tristeza não existe. O que existe é menos felicidade. E você só sabe que existe uma coisa e que existe a outra porque você experimenta as duas. Aí está a alegria e aqui está a tristeza, mas essas duas coisas fazem parte do mesmo processo que se chama felicidade. Então, na verdade, agora você não vai falar que você está triste. Agora você vai falar que você está menos feliz. Muda tudo. Muda tudo. É ver o copo, né? O tal do copo lá meio cheio, meio vazio. E aí você vai falar assim, como é que você está hoje? Nossa, hoje eu não tô tão feliz não, hoje eu tô menos feliz. Ué, como assim menos feliz? Eu tô menos feliz. Porque eu vario entre muito feliz, menos feliz. Eu vario assim, minha escala de felicidade é essa. Você entendeu? E assim eu toco a minha vida. Então essa teoria do contraste é muito interessante. Não existem dois fatores. Só existe um fenômeno. A energia luminosa. A energia térmica. A felicidade. E aí você, dependendo do seu dia, você vai estar nesse espectro aí. Tá bom? Então é por isso que Raquel não era feliz. Mas eu acho que agora ela tinha uma meta de 60 anos de idade, ensinar o caminho das pessoas a ser feliz. A primeira coisa que falei com a Raquel foi, Raquel, esqueça você nessa história. Se a sua meta for ser feliz, você é o ser mais egoísta da face da Terra. E aí eu fiz todo esse pensamento com a Raquel. Raquel, hoje, aprendeu a grande razão da vida dela, que é ensinar crianças. Ensinar crianças com deficiência. Ela usa a arte para isso. E de vez em quando ela me fala, doutor, agora eu entendi tudo. Olha que legal, né? Olha que legal. Ela achou o propósito de vida dela. E aí eu ensinei esse negócio da felicidade para ela. E aí ela fala assim de vez em quando para mim, que os amigos falam, né? Tá triste e tal. Eu falo, não, eu só tô menos feliz. O meu filho tá doente. E isso me deixou menos feliz. Olha que diferença, gente, absurda de postura, de visão. Então, eu acho que deu pra gente entender um pouco, né, a respeito disso. Nosso tempo aqui tá acabando, faltam alguns segundos. Gina, vou parar de dizer que tristeza tô hoje. Isso, muda completamente sua frequência, muda tudo. Então é fácil sair da depressão, só ir preenchendo a vida com pequenas felicidades, até que ela se torne muito grande. Isso, Flávio.
Preencha a sua vida de pequenos propósitos. Preencha a sua caminhada assim. Daqui a um pouco você vai estar plena, radiante, cheio de luz. Gente, muito obrigado. Assim como eu falo para vocês, isso aqui é uma realização, isso aqui é um combustível que eu tenho. Um beijo para todo mundo, boa noite. Falta 5 segundos. Eu vou salvar essa live aqui no IGTV e se